Você se lembra da última vez que o silêncio foi mais devastador que qualquer palavra? Porque naquele dia, em menos de 4 minutos, o governo dos Estados Unidos escancarou sua fragilidade diante do mundo inteiro. O relógio marcava 11 horas e 2 minutos da manhã, quando as câmeras da Casa Branca começaram a transmitir ao vivo. O cenário parecia rotineiro. Microfones ajustados, jornalistas prontos, o selo presidencial ao fundo. Mas nada ali era comum. A ansiedade que pairava no ar não era só do público, estava estampada no rosto da própria porta-voz. Caroline Leavitt, chefe de comunicações do 47º presidente dos Estados Unidos, caminhou até o púlpito com passos firmes. Talvez soubesse que o que viria a seguir não era uma simples coletiva de imprensa, mas sim o início de uma ruptura. Era para ser uma resposta, uma tentativa de acalmar os ânimos, explicar decisões, reafirmar o controle da administração após uma semana de instabilidade econômica, rumores sobre um terceiro mandato e um vazamento de documentos militares que sacudiu a segurança nacional. Mas o que aconteceu ali foi o contrário. Em 4 minutos, o governo perdeu o controle da própria narrativa. O primeiro estalo de tensão surgiu com uma pergunta direta, quase banal em seu enunciado. Se o presidente afirma que está salvando os americanos de pagar por erros de outros países, por que ele ordenou às montadoras que não aumentassem os preços? Era uma chance de ouro para esclarecer a política econômica da Casa Branca. Mas Leavitt não aproveitou. E soltou a resposta que se tornaria viral nas redes sociais. Foi uma conversa privada. Eu não sei dizer se esse comentário foi feito ou não foi feito. Enfim, o importante é que as palavras não vieram. E quando vieram, eram vagas, circulares, sem dados, sem direção. Uma resposta que não respondia nada. Uma frase que soava mais como evasiva do que como política. O resultado? Um choque coletivo que tomou conta da sala e da internet. Milhares de usuários, em tempo real, começaram a se perguntar: ela realmente não sabe? Ou não pode dizer? Esse foi apenas o primeiro tropeço. Logo em seguida, outro jornalista levantou a mão e fez a pergunta que muitos americanos estavam esperando há dias. Sobre o vazamento de planos militares via mensagem de texto. O que está sendo feito? Houve falha de segurança? Leavitt, sem mudar a expressão, respondeu: esse caso está encerrado. O presidente continua confiando plenamente em seu conselheiro de segurança nacional. Encerrado. Foi essa a palavra usada. Como se a confiança pessoal do presidente substituísse um protocolo institucional. Como se a opinião de um homem fosse mais importante que a segurança de toda uma nação. Na mesma hora, redes de veteranos e famílias militares começaram a emitir comunicados, exigindo esclarecimentos. Grupos civis passaram a se mobilizar. A questão que ecoava não era mais sobre quem vazou, mas sim: por que o governo está tratando isso como se nada tivesse acontecido? O microfone ainda estava aberto, e as perguntas se tornavam mais incisivas. Desta vez, era sobre os impactos da guerra tarifária na economia americana. Porta-voz Leavitt, o presidente está ciente da angústia de aposentados com renda fixa diante da volatilidade do mercado causada pelas tarifas? Era uma pergunta emocional. Tocava diretamente no cotidiano de milhões de pessoas. Mas Leavitt se agarrou ao script. O presidente está trabalhando todos os dias para implementar a fórmula econômica que deu certo no primeiro mandato. Vejam o que ele já fez por vocês. Ele continua fazendo. Enquanto ela falava, o Federal Reserve de Atlanta havia acabado de atualizar sua projeção de crescimento. De mais 3,9% para menos 3,8%. Uma guinada catastrófica em menos de 2 meses. Mas ali, diante do país inteiro, a Casa Branca falava em continuidade, como se nada estivesse desmoronando. E então veio o momento mais desconcertante daquela manhã. Um jornalista expôs o caso de um pai de família, legalmente protegido de deportação, que havia sido enviado para El Salvador, mesmo sem ter qualquer antecedente criminal, contrariando uma decisão judicial de 2019, assinada sob o próprio governo Trump. Leavitt ouviu e respondeu com frieza: quem é o chefe desse juiz? Ele trabalha para o Departamento de Justiça, sob o comando da Procuradora-Geral Pam Bondi, que está comprometida em erradicar o MS-13 do país. O público estremeceu. O homem deportado não tinha qualquer ligação com gangues. E mais ainda, a declaração ignorava o ponto central da pergunta, a quebra de uma ordem judicial. O governo não apenas violava leis, estava zombando do sistema jurídico, questionando juízes por exercerem sua função. A essa altura, até aliados tradicionais da administração começavam a recuar. O senador J.D. Vance chegou a afirmar que a decisão do juiz tinha sido herdada do governo Biden, para depois ser desmentido por jornalistas ao vivo. A decisão era de 2019. O erro era deles. Enquanto isso, as redes sociais fervilhavam. As hashtags "Quem comanda", "Terceiro mandato" e "Silêncio na Casa Branca" explodiram no X, antigo Twitter.
O escândalo não era mais uma gafe, era sintoma de um governo que já não conseguia responder nem a si mesmo. Em vez de encerrar a coletiva com alguma promessa, com alguma medida, com um plano de ação, Leavitt fez o impensável. Simplesmente saiu. 4 minutos e 32 segundos após ter começado a falar, a porta-voz da presidência abandonou o púlpito sem dar um encerramento, sem responder à última pergunta, sem pedir desculpas, sem agradecer. Foi como se o governo tivesse virado as costas para o próprio povo. Lá fora, o caos já se desenhava. Os analistas econômicos atualizavam em tempo real as quedas nas bolsas. Protestos estavam sendo organizados em Washington e Nova York. A Casa Branca, até então uma fortaleza de mensagens controladas, parecia agora um navio sem leme. E uma nova pergunta surgia, com uma força que nem os aliados conseguiam mais conter. Se o governo não consegue explicar suas decisões, será que ele ainda tem alguma? A coletiva que deveria ter acalmado o país terminou pior, porque naquele instante ficou claro para milhões de pessoas que algo tinha quebrado e não era apenas a confiança. Era a própria ideia de controle. E esse foi só o começo. Em menos de 24 horas após a coletiva mais caótica da era moderna, os Estados Unidos ouviram um som que ninguém consegue ignorar. O rugido seco do mercado despencando. Não foi uma correção. Foi um grito. E o que ele dizia era simples. Nós não confiamos mais em vocês. Aquela manhã começou com apreensão, mas o que ninguém esperava era que o medo se transformasse em pânico em questão de minutos. Às 9h30, o sino da Bolsa de Nova York soou como de costume. Mas naquele dia, ele não sinalizava apenas o início das negociações. Ele foi o alarme. O Dow Jones abriu em queda de 412 pontos. Em menos de uma hora, a perda passou de 600. Às 11 horas, a queda já ultrapassava os 700 pontos. O S&P 500 caiu mais de 113 pontos. O Nasdaq despencou quase 500. Os números frios escondem o calor da angústia real. Mas para quem vive de salário fixo, para quem depende de uma aposentadoria, de um 401k, ou de uma pequena empresa que investe todo mês para crescer, não há nada mais desesperador do que ver o chão ruir sob os pés. Em Miami, Carla, de 58 anos, revisou o saldo da sua conta de aposentadoria às 10 horas e 47 minutos da manhã. Ela havia perdido o equivalente a 4 meses de despesas em menos de 3 horas. Em Des Moines, Iowa, o Sr. Harold, veterano de guerra e investidor conservador, viu seu fundo de aposentadoria desvalorizar quase 9% em um único dia, o pior desde 2020. Ele desligou a televisão e disse à esposa: "Talvez eu precise voltar a trabalhar." O que causou esse pânico? O vazio deixado por um governo que não apresentou um plano, que em vez de medidas ofereceu discursos vazios, que diante da queda da confiança pública entregou apenas cerimônia. Na tarde do mesmo dia, a Casa Branca organizou uma coletiva ao ar livre, com bandeiras tremulando ao fundo, tentando transmitir estabilidade. Mas o que o público viu foi o contrário. Uma presidente de porta-voz cada vez mais acuada, repetindo frases como "o presidente continua confiante" e "estamos no caminho certo". Palavras que não alimentam mesas, não pagam aluguéis, não estancam perdas. E no centro do furacão, o próprio presidente. Em vez de acalmar os ânimos, ele fez o impensável. Voltou a falar sobre a possibilidade de um terceiro mandato. Olha, vocês continuam perguntando sobre isso. O presidente foi honesto. Falou com um sorriso. Disse que tem muito trabalho pela frente e que o povo ama o que ele está fazendo. É só isso. Disse Caroline Leavitt, tentando minimizar. O mercado não reage apenas a dados, ele reage à percepção de risco. E o risco que se desenhava não era econômico, era institucional. No mesmo instante em que Trump mencionava a ideia de um terceiro mandato em tom de brincadeira, as ações da General Motors caíam 5%. O valor de mercado evaporava. E a ironia estava no detalhe. A fala que deveria demonstrar força abalava justamente a base da economia real. O medo começou a se espalhar. Bancos apertaram os critérios de crédito. Fundos de pensão começaram a revisar projeções. Pequenos investidores correram para vender ativos antes de perderem ainda mais. O reflexo chegou às empresas. Walmart, Costco, Lowe's, Macy's, todas reportaram queda nas vendas. Americanos estavam deixando de gastar por medo do que viria pela frente. E o que o governo fez? Anunciou novas tarifas. Ao invés de baixar juros, cortar impostos ou oferecer alívio a pequenos empresários, a resposta da Casa Branca foi mais um ataque comercial. Tarifa sobre carros importados, tarifa sobre eletrônicos, tarifa sobre aliados. A cada nova tarifa, os preços subiam. A inflação se tornava mais densa. E a classe média começava a desaparecer no meio do nevoeiro. Em uma entrevista que viralizou no TikTok, uma enfermeira do Texas, mãe solteira, desabafou. "Eu votei no presidente. Acreditei nele. Mas hoje paguei $9 por uma caixa de ovos. Como é que eu explico isso para o meu filho?" Essa não é apenas uma crise econômica. É uma crise de confiança.
uma rachadura profunda entre o discurso e a realidade, entre a retórica de grandeza e a dor cotidiana de milhões de pessoas que não veem nenhum grande retorno, apenas contas vencidas e planos adiados. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, havia acabado de desembarcar em Paris, não em Washington, um gesto carregado de simbolismo. O aliado mais próximo dos Estados Unidos decidira buscar novos parceiros justamente no momento em que os americanos mais precisavam mostrar força e coesão. E quando um aliado histórico começa a se afastar, quem mais pode estar repensando suas alianças? Essa pergunta começa a reverberar, não apenas em salas de imprensa, mas também nas mesas de investimento em Frankfurt, nas reuniões de comércio em Tóquio, nos gabinetes de ministros em Bruxelas. A pergunta não é mais: os Estados Unidos são confiáveis? É pior: os Estados Unidos sabem o que estão fazendo? Enquanto Leavitt balbuciava respostas sem números, enquanto Trump insistia em fantasias de um terceiro mandato, os mercados gritavam por algo que não existe em slogans: seriedade. A confiança, uma vez perdida, é quase impossível de restaurar. E naquele dia, ela evaporou diante de câmeras ao redor do planeta. Em poucos minutos, mais de 700 bilhões de dólares em valor de mercado sumiram. Em poucas horas, milhões de americanos perderam parte de seu patrimônio. E em poucos dias, o que parecia um tropeço de comunicação se tornaria o maior colapso de confiança institucional desde a crise financeira de 2008. Mas isso é apenas a superfície. Porque enquanto os Estados Unidos enfrentam o início de uma nova recessão, os aliados começam a desenhar outro mapa. E há um país, em particular, que não está mais esperando estar avançando. E se o verdadeiro colapso não estivesse nos gráficos vermelhos de Wall Street, mas nos detalhes que ninguém percebeu? Se o desastre econômico já estivesse se infiltrando na sua rotina antes mesmo de você perceber? Era fácil olhar para as manchetes e achar que o problema estava distante. Dow Jones cai 720 pontos. O Nasdaq despenca 4%. Wall Street em pânico. Mas essas são apenas palavras, frases que não dizem o que realmente está acontecendo no coração do país. Porque, enquanto as câmeras filmavam o caos nos corredores da Casa Branca, uma outra cena estava acontecendo em milhões de casas nos Estados Unidos. No subúrbio de Phoenix, uma mulher chamada Denise cancelou o plano de saúde do filho. Não foi porque queria. Foi porque, com o novo aumento da tarifa sobre medicamentos importados, a mensalidade do plano saltou 14% em 3 semanas. Ela trabalha em um supermercado, ganha por hora. Teve que escolher entre o seguro e a comida. E Denise não está sozinha. Nos últimos 10 dias, mais de 870 mil americanos entraram com pedidos de reescalonamento de dívidas de cartão de crédito, segundo dados do TransUnion. A inadimplência em empréstimos estudantis voltou a subir pela primeira vez desde a pandemia. Pedidos de falência por pequenas empresas aumentaram 26% em relação ao trimestre anterior. Mas por que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo? A resposta começa com uma palavra que foi repetida como um mantra pelo presidente: tarifas. Elas deveriam proteger o trabalhador americano. Essa era a promessa. Mas o que se vê agora é o oposto: preços subindo, salários estagnados, crédito encarecendo e confiança evaporando. O que exatamente essas tarifas estão resolvendo? Quando você impõe um imposto de 25% sobre peças automotivas importadas do Canadá e do México, o que acontece com o custo final do carro fabricado em Detroit? Ele sobe. Subindo o preço, a montadora repassa o custo ao consumidor. O consumidor posterga a compra. As vendas caem. A produção é reduzida. Os empregos cortados. É uma cadeia invisível. E os dados confirmam isso. A General Motors viu as ações despencarem 5% em uma única tarde. A Ford perdeu 6,2%. A Stellantis, dona da Chrysler, já anunciou cortes em turnos de produção em Michigan e Ohio. Mas as tarifas não afetam só a indústria automobilística. No setor agrícola, os impactos são maiores ainda. No estado de Nebraska, fazendeiros estão vendo seus contratos de exportação de milho e soja serem cancelados. Clientes europeus estão abandonando fornecedores americanos por medo das tarifas retaliatórias que os governos da França e da Alemanha anunciaram nos bastidores. É o tipo de coisa que não aparece em discursos. E você? Já percebeu a mudança no preço do seu mercado? Porque ela está lá, camuflada entre os centavos que somem sem aviso. O leite, que custava $2,99, agora está $3,49. O pacote de fraldas saltou de $19 para $23. O arroz importado subiu 27% desde o último mês. E o governo continua dizendo que está no controle. Na coletiva de imprensa mais recente, em meio ao colapso dos indicadores econômicos, a porta-voz Karoline Leavitt voltou a repetir: estamos vencendo. Vejam os números. Mas os números que ela citou estavam desatualizados em 8 semanas.
Como confiar em um governo que não sabe nem em que dia está vivendo? Talvez o momento mais simbólico dessa desconexão tenha ocorrido durante uma reunião fechada com doadores. Segundo uma fonte que vazou o conteúdo para a imprensa, o presidente declarou: "As quedas são psicológicas. O povo quer ver força. É isso que estamos mostrando. Mas não se governa uma nação com retórica. Não se põe comida na mesa com frases de efeito. E não se reconstrói uma economia em colapso com negação." Enquanto a Casa Branca montava palanques e distribuía bandeiras, o povo empilhava boletos. Na cidade de Buffalo, um pai de 2 filhos fechou sua loja de ferragens após 27 anos. "Não consegui segurar mais os custos. As taxas de importação subiram. Meu fornecedor da Alemanha cortou a linha de crédito e os clientes sumiram." Ele não conseguiu conter as lágrimas diante da câmera local. "A gente faz tudo certo. E mesmo assim, perde." Esse é o verdadeiro terremoto. Ele não acontece no piso de mármore do Capitólio, mas no chão frio dos armazéns, nos corredores de escolas sem manutenção, nos postos de saúde superlotados, nos lares onde a esperança virou um item de luxo. E tudo isso em nome de uma estratégia econômica que, até agora, só entregou caos. Quantas promessas vazias cabem dentro de uma cesta básica que dobra de preço? A ironia mais brutal: enquanto os americanos afundam, o presidente voltou a falar em construir um império de prosperidade. Estamos avançando para um futuro onde seremos a nação mais poderosa, mais segura e mais rica do mundo. Mas não há avanço sem direção. E a bússola econômica da atual administração parece girar em círculos, ora apontando para tarifas, ora para isenções seletivas, ora para falácias históricas. E se tudo isso for parte de algo maior? E se a desconexão com os dados não for apenas incompetência, mas um projeto deliberado de distração? Essa pergunta ainda não foi respondida. Mas enquanto ela ecoa, os aliados históricos dos Estados Unidos não estão mais esperando uma resposta. Eles estão se afastando. O que está acontecendo vai além da política. É o seu bolso, é o seu emprego, é o seu futuro. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar as engrenagens ocultas da crise, curta o vídeo agora mesmo. E se você quer acompanhar tudo o que ainda vem pela frente, porque, sim, o pior ainda pode estar por vir, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Porque quando a próxima peça cair, você vai querer estar aqui para entender o impacto. E se o aliado mais leal dos Estados Unidos não fosse mais leal? E se, num gesto, o Canadá dissesse ao mundo: "Não precisamos mais de vocês"? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas não com palavras, com gestos. E, em diplomacia, gestos podem gritar mais alto do que discursos inteiros. O mundo assistia, ainda tentando entender a desordem que dominava Washington. Mas enquanto todos os olhos estavam voltados para o pódio vazio da Casa Branca, Mark Carney, o novo primeiro-ministro do Canadá, tomava um avião para Paris. Não Washington, não Nova York, não um voo curto e tradicional até seu vizinho histórico. Essa não foi uma escolha de agenda. Foi uma declaração. O primeiro-ministro do país, que compartilha a maior fronteira terrestre com os Estados Unidos, que divide séculos de cooperação econômica, cultural e militar, escolheu fazer sua primeira visita oficial à Europa. Ali, sob os holofotes da imprensa global, Carney sorriu ao lado de Emmanuel Macron, presidente da França. No dia seguinte, apertou a mão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. E na semana seguinte, discursou no Parlamento Europeu falando de democracia, comércio justo e soberania energética. O Canadá estava, finalmente, se colocando no centro do tabuleiro. E o que antes era considerado um país moderado, agora assumia o papel de potência estratégica do século XXI. Por que o Canadá decidiu, justamente neste momento, sair da sombra dos Estados Unidos? A resposta está no que o mundo viu e no que o Canadá sentiu: falta de confiabilidade. Não podemos basear nossa estratégia de segurança e crescimento em decisões imprevisíveis vindas do Sul, disse Carney, num tom quase profético. O que antes era uma aliança hoje parece um risco. E ele tem razão. Nos últimos 3 anos, os Estados Unidos impuseram tarifas sobre aço canadense, suspenderam compras de energia, bloquearam projetos de infraestrutura binacional, ameaçaram cortar cooperação militar e, o mais grave, começaram a considerar aliados como rivais. Tudo isso em nome de uma política que se autodenomina America First, mesmo que o custo disso seja o isolamento global. O Canadá não está apenas se afastando dos Estados Unidos, está se reconstruindo como centro diplomático, energético e tecnológico do Ocidente. E a base dessa transformação é simples: não depender de ninguém, nem mesmo do maior império do mundo. Com o acordo CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, assinado com a União Europeia em 2017, o Canadá se tornou um dos poucos países do mundo com acesso preferencial tanto ao mercado americano quanto ao europeu. Mas Carney quer mais.
Em seus discursos na Europa, ele propôs uma nova aliança estratégica de energia limpa, tecnologia e segurança, com 3 pilares: redução da dependência energética europeia dos Estados Unidos, diversificação das cadeias de suprimento globais, longe da China e dos Estados Unidos, parcerias em inovação climática e militar com países democráticos, mas descentralizados. Para alguns analistas, isso foi apenas mais um discurso. Mas para quem observa com atenção, foi o nascimento de uma alternativa real à hegemonia americana. E o detalhe mais importante: o Canadá tem o que muitos não têm: recursos naturais, estabilidade política, infraestrutura de classe mundial e uma população altamente educada. Nos bastidores, as reuniões com líderes da Alemanha, Suécia e Dinamarca já renderam acordos de pré-compra de gás natural liquefeito, GNL, investimentos bilaterais em inteligência artificial e negociações para a substituição de fornecedores militares norte-americanos por europeus. A virada não é apenas retórica, ela está acontecendo agora. Estamos dispostos a cooperar com todos os nossos parceiros, desde que haja respeito mútuo e previsibilidade. Não estamos aqui para pedir favores, estamos prontos para oferecer alternativas, Carney declarou no Fórum Econômico de Bruxelas. E isso soa como uma advertência. O Canadá está cansado de promessas instáveis, de tarifas imprevisíveis, de políticas que mudam com o humor de quem está no poder em Washington. E agora, ele não está mais sozinho. A Europa, pressionada pela guerra na Ucrânia e pelo colapso das relações energéticas com a Rússia, precisa de novos parceiros. A Ásia, especialmente Japão e Coreia do Sul, está cautelosa com o protecionismo americano. Até mesmo países da América Latina começam a se abrir a uma nova via comercial menos ideológica, mais pragmática. E no centro desse novo eixo está o Canadá. Durante uma conferência de defesa em Oslo, Carney afirmou que o país estava estudando cancelar futuras compras de armamento norte-americano e buscar alternativas europeias, citando especificamente os caças Gripen da Suécia e os sistemas de defesa franco-britânicos. Esse é o tipo de decisão que muda décadas de doutrina militar, que realinha alianças, que desafia diretamente a supremacia da indústria bélica dos Estados Unidos. Não podemos depender de quem nos chama de aliados num dia e de ameaça econômica no outro, disse ele, olhando diretamente para uma câmera que transmitia ao vivo para Washington. O Canadá já não é mais o coadjuvante paciente. Agora, é o arquiteto do novo cenário global. E aí entra a pergunta que os americanos começam a se fazer. E se perdermos o Canadá? O que resta? Porque a perda não é apenas comercial, ela é estratégica. Quando Carney pousou em Tóquio para discutir a entrada do Canadá como fornecedor primário de energia e tecnologia limpa para o leste asiático, ficou claro: o mundo não gira mais em torno de Washington. E o que os Estados Unidos estão fazendo enquanto tudo isso acontece? Impondo tarifas, repetindo slogans, ignorando sinais e, no auge da ironia, cogitando um terceiro mandato presidencial enquanto os aliados constroem um mundo sem eles. Você já sentiu o momento exato em que o mundo muda de lado? Não quando grita, mas quando fecha a porta sem aviso, sem explicação. Só fecha. Em 2025, os Estados Unidos ouviram esse som pela primeira vez. Tudo começou como começam as grandes tragédias, com uma decisão que parecia menor, quase banal, um movimento unilateral, um cálculo político, um ataque disfarçado de estratégia. A Casa Branca anunciou uma tarifa de 200% sobre vinhos e champanhes europeus. A justificativa? Retaliar os 50% de tarifa que a União Europeia havia aplicado sobre o uísque americano. No primeiro momento, pareceram apenas cifras, mas elas carregavam algo maior: orgulho, cultura e história. Porque vinho e champanhe não são apenas bebidas, são símbolos, e a Europa não esquece quando seus símbolos são atacados. Bruxelas reagiu com uma velocidade incomum. Em menos de 48 horas, convocou uma cúpula extraordinária de ministros do comércio e anunciou sanções cruzadas sobre automóveis, tecnologia e produtos agrícolas dos Estados Unidos. Na Itália, o parlamento aprovou uma moção de apoio ao boicote econômico aos Estados Unidos. Na Alemanha, redes de supermercados anunciaram o fim de contratos com fornecedores americanos. Na França, bares e restaurantes de luxo passaram a exibir cartazes com os dizeres: produtos norte-americanos não são mais bem-vindos. Mas o golpe mais inesperado veio do consumidor comum. De forma espontânea, a hashtag #BoycottUSI explodiu nas redes sociais, alcançando mais de 980 milhões de visualizações no TikTok em uma semana. Na Alemanha, 63% da população disse que pretendia evitar produtos norte-americanos nos próximos meses. Na França, 71% disseram que a imagem dos Estados Unidos estava seriamente comprometida. Nos Estados Unidos, as grandes corporações começaram a tremer. Walmart, Target, Macy's, McDonald's,
Costco, todas relataram queda drástica nas vendas internacionais. O Bank of America publicou um relatório alertando que o boicote europeu poderia reduzir o PIB americano em até 2,1% em 6 meses. Empresas de tecnologia como Apple e Tesla viram seus estoques encalharem nos portos de Roterdã e Hamburgo. Elon Musk, sempre ativo nas redes sociais, tentou minimizar. As pessoas ainda amam os Estados Unidos, isso vai passar. Mas não passou. A Ford anunciou a suspensão temporária de exportações para a União Europeia. A GM colocou 1.200 funcionários em layoff em Michigan. A John Deere cancelou a construção de uma fábrica na Bélgica. E em meio ao colapso, o mercado reagiu. No estado do Kentucky, uma fábrica de uísque orgulho local, há mais de 90 anos, fechou as portas após perder seus contratos com distribuidores alemães. Mais de 320 trabalhadores foram demitidos em um só dia. Um deles, Mark Henderson, 44 anos, pai de 3 filhos, disse com a voz embargada: "Não foi uma pandemia, não foi um desastre natural, foi uma canetada. E ela custou o meu emprego." Em San Diego, pequenas marcas de cosméticos e roupas que vendiam pela Amazon na Europa viram seus estoques encalharem. Vendedores começaram a fechar suas lojas virtuais. Uma jovem empreendedora desabafou: "Passei 2 anos construindo minha clientela na França. Em uma semana perdi tudo, por causa de uma guerra que não é minha." Esse é o custo oculto. O custo das decisões tomadas por poucos e pagas por milhões. Na última coletiva, Caroline Leavitt foi questionada sobre o impacto do boicote europeu. A resposta? "Estamos analisando os dados, mas o presidente acredita que os Estados Unidos continuam sendo o melhor lugar para investir." Mas os investidores pensam diferente. Fundos internacionais começaram a retirar recursos em massa do mercado americano. O dólar perdeu valor frente ao euro pela primeira vez em quase 2 anos, e as agências de risco começaram a revisar a nota de crédito dos Estados Unidos. É aqui que a narrativa muda de tom. Porque quando os próprios aliados começam a duvidar da sua estabilidade, você não está mais liderando. Você está sendo evitado. E no momento mais simbólico, um avião decolou de Frankfurt com destino a Ottawa. A bordo, delegações comerciais da Alemanha, França, Itália e Espanha, indo negociar diretamente com o Canadá o fornecimento de GNL, fertilizantes e equipamentos de telecomunicações. O recado era claro: se os Estados Unidos querem brigar com o mundo vai seguir em frente sem eles. Enquanto isso, Trump insistia nas redes sociais: "Estamos vencendo a guerra comercial. O mundo precisa de nós mais do que nós precisamos deles." Mas ninguém mais parecia ouvir, nem mesmo os mercados. Na noite do anúncio europeu, 1,1 trilhão de dólares evaporou da bolsa americana. Foi o pior desempenho desde março de 2020. E no dia seguinte, a China anunciou um novo acordo bilateral com a União Europeia, excluindo os Estados Unidos de negociações estratégicas sobre semicondutores e lítio. O isolamento não era mais teórico, ele era real, tangível e cada vez mais irreversível. E se o império mais barulhento da política americana estivesse desmoronando? Não diante das câmeras, mas atrás das cortinas, no balanço contábil, no sussurro dos investidores, na frieza dos números que não mentem. Foi exatamente assim que o mundo descobriu o que estava por vir. Não com uma explosão, mas com um documento. Em uma noite de abril, a Securities and Exchange Commission, SEC, órgão que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos, publicou um relatório com um número enterrado entre as páginas. A princípio, ninguém deu atenção. Mas quem leu, entendeu tudo. Trump Media and Technology Group registrou uma perda de 400 milhões de dólares apenas no primeiro trimestre de 2025. Sim, 400 milhões de dólares. E a receita? Mal passou de 4 milhões. Em qualquer outra empresa, isso soaria como um escândalo. Mas nesse caso, foi um alarme. Um alerta vermelho piscando no centro do castelo de cartas que se construiu em torno do nome Trump. O império midiático, antes vendido como o novo bastião da liberdade de expressão conservadora, estava tecnicamente falido. A plataforma Truth Social, que deveria rivalizar com Twitter e Facebook, não só perdeu usuários, perdeu credibilidade, perdeu anunciantes, perdeu liquidez. Nos dias que seguiram a revelação, uma avalanche de fatos começou a sair das sombras. Auditores apontaram inconsistências no balanço financeiro da Trump Organization. Investidores estrangeiros começaram a vender ações de empresas associadas ao ex-presidente. Doadores da campanha começaram a se afastar em massa. E então veio o golpe simbólico. A Forbes, que por anos listou Trump entre os bilionários mais poderosos do mundo, retirou seu nome do ranking de 2025. Com base nos documentos financeiros mais recentes, o patrimônio líquido de Donald Trump está agora abaixo do limite mínimo para entrar na lista, dizia a nota. A mídia global repercutiu como uma bomba. Mas o impacto real não foi na vaidade, foi na percepção de poder. Porque em política, a imagem de sucesso vale mais que o sucesso real.
E quando essa imagem quebra tudo, quebra junto. Enquanto isso, uma nova figura surgia: Elon Musk. Ele não entrou em cena com discrição. Ele não pediu permissão. Ele simplesmente tomou os espaços deixados por Trump. E o mais curioso, com o apoio do próprio presidente. Em um movimento inédito, a administração Trump cancelou um contrato multibilionário com a Verizon e redirecionou toda a infraestrutura de comunicações emergenciais para a Starlink, empresa privada de Elon Musk. O argumento oficial? Eficiência. O real? Controle. Estamos descentralizando. Elon entende o que os americanos precisam, disse Trump em uma coletiva informal a bordo do Air Force One. E naquele instante, a ficção virou realidade. Musk, um empresário sem cargo público, passou a operar como uma espécie de vice-presidente informal. Participava de reuniões, aconselhava o presidente. Era citado em decisões estratégicas. Era ouvido, mais do que os generais, mais do que os ministros. Quem governa os Estados Unidos em 2025? Um presidente em colapso financeiro ou um bilionário que conecta satélites no espaço e interesses políticos na Terra? A dúvida já não era apenas retórica, era institucional, e ela começou a incomodar até os próprios aliados de Trump. Dave Portnoy, um dos influenciadores conservadores mais leais ao ex-presidente, publicou no X: "Apoio o Trump". Mas essa história com o Musk está começando a ficar bizarra. O cara virou co-presidente sem eleição? Enquanto os holofotes se concentravam nesse novo eixo de poder, a economia real seguia afundando. O setor automotivo, coração da indústria americana, entrou em colapso técnico. A Ford perdeu 9% de valor de mercado em 2 dias. A GM anunciou a suspensão de toda nova contratação até o fim do ano. A Tesla, irônico não, perdeu 12,4% de capitalização após rumores de dependência excessiva do mercado chinês. Em Detroit, fábricas pararam. Em Ohio, linhas de montagem fecharam. No Texas, pequenas autopeças começaram a demitir em massa. Tudo isso por causa de uma decisão. Uma única frase dita por Trump em rede nacional: "Estamos aumentando as tarifas sobre peças importadas. Isso vai fortalecer a indústria local", mas não fortaleceu, só encareceu. E desorganizou, porque não existe carro americano 100% americano, nem elétrico, nem híbrido, nem popular. Todas as montadoras, sem exceção, dependem de peças do México, do Canadá, da Europa e da Ásia. Tarifar essas peças é como sabotar o próprio motor antes de ligar o carro. E o resultado foi o esperado. O preço dos carros disparou, a demanda despencou, e o setor entrou oficialmente em recessão. Quando o caos econômico encontra um governo fragilizado, o resultado é sempre o mesmo: pânico nos mercados. Apple, Meta, Amazon e Google perderam juntas quase $500 bilhão. O valor do Bitcoin caiu 14% em 3 dias. Fundos de hedge começaram a fugir dos Estados Unidos. O dólar perdeu 3% em relação ao euro e ao iene. Estamos vendo uma ruptura na confiança institucional que sustenta o capitalismo americano, disse um analista da Bloomberg. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, todos começaram a desinvestir. Não por ideologia, mas por instinto de sobrevivência. Ninguém quer ser o último a sair de um castelo em chamas. E é isso que os Estados Unidos pareciam: um castelo em chamas. Um presidente que repete slogans vazios, uma economia que afunda em decisões incoerentes, um império de negócios pessoais colapsando. E um bilionário que, sem ser eleito, começa a decidir o futuro de 330 milhões de pessoas. E se um império não caísse por guerra ou invasão, mas por esquecimento? E se a maior potência da história moderna deixasse de liderar, não porque perdeu, mas porque o mundo inteiro simplesmente decidiu seguir em frente? Esse foi o ponto em que os Estados Unidos chegaram. Depois de semanas de tensões comerciais, colapsos econômicos, falências simbólicas e gestos diplomáticos de desprezo, algo mudou e não foi anunciado em conferência. Não foi publicado em jornal. Não foi televisionado. Em corredores de negociações internacionais, os Estados Unidos deixaram de ser o primeiro país citado. Em cúpulas globais, seu nome começou a desaparecer das pautas prioritárias. Em relatórios de risco, começaram a aparecer como instáveis. O Canadá anunciou oficialmente a suspensão de todos os acordos bilaterais em revisão com os Estados Unidos. O motivo? Insegurança jurídica, instabilidade tarifária e ausência de previsibilidade. A União Europeia seguiu o mesmo caminho. Na cúpula de Berlim, os líderes europeus aprovaram por unanimidade a reestruturação de suas cadeias de suprimento, priorizando parceiros confiáveis, sustentáveis e previsíveis. Os Estados Unidos não estavam mais na lista. O Japão e a Coreia do Sul assinaram um novo pacto comercial com o Canadá, a Alemanha e a Austrália. O novo Quad econômico do Pacífico não incluía Washington. Pela primeira vez desde 1945.
Pequim firmou acordos bilaterais com o México e o Brasil, abrindo novos corredores logísticos e rotas de exportação que antes passavam por empresas norte-americanas. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes decidiram aceitar o euro e o yuan em contratos de petróleo, enfraquecendo o dólar. Na Casa Branca, Trump deixou de fazer discursos semanais. Musk desapareceu de algumas reuniões. Lee Aviv, a porta-voz, passou a cancelar coletivas. A administração, que antes era barulhenta, agora operava na defensiva, como quem sabe que está prestes a perder o controle final. Porque no centro do furacão, uma pergunta não queria calar. Ainda existe uma saída? Talvez, mas ela não será rápida, nem simples. Recuperar a confiança global exige mais que promessas, exige coerência. Reconstruir alianças exige mais que bandeiras, exige humildade. E reconstruir a estabilidade interna exige mais que slogans, exige verdade. A verdade de que o país mais poderoso do mundo pode sim ser frágil, que a democracia mais antiga pode sim perder o rumo, e que o poder não é eterno. Mas a história ainda está sendo escrita. Nada impede os Estados Unidos de mudarem de curso. Nada impede um novo pacto com a verdade. Nada impede a reconstrução se houver coragem. A crise de 2025 não é apenas uma crise econômica ou política. É uma crise existencial. E as nações que sobrevivem a esse tipo de colapso não são as que impõem força, são as que praticam autocrítica. O mundo, por hora, seguiu sem os Estados Unidos. Mas será que os Estados Unidos conseguirão retomar seu lugar? Ou terão que aceitar uma nova realidade, a de serem apenas mais um entre muitos? Essa é a pergunta que fica, e ela não será respondida agora. Será respondida nos próximos meses, nos próximos líderes, nas próximas decisões. Mas uma coisa é certa: o mundo não espera mais. Se você acompanhou esta série até aqui, deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu. Que parte dessa crise te impactou mais? Você acredita que os Estados Unidos ainda podem reconquistar sua posição global? Queremos ouvir sua visão. Curta este vídeo se essa jornada te fez enxergar com mais clareza o que está em jogo no cenário internacional. E inscreva-se agora no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Obrigado por ter embarcado nessa jornada conosco. Nos vemos no próximo conteúdo.